Olá, bom dia. Bom dia, o Renato, o Otávio, que já está aqui com a gente. Bom dia a todo mundo que já está chegando, adentrando aqui a nossa live. A gente vai hoje, mais uma vez, né, fazer uma explanação do Evangelho. Bom dia, Sueli, tudo bom? E a gente hoje vai ter a participação da nossa irmã Janaína, né, que é a intérprete de Libras, né? Então a gente vai esperar aqui a nossa irmã Janaína também participar desse momento aqui. Obrigada, Sueli. Que a gente comece mais um domingo. A Janaína já está aqui, né? A gente começa estudando, né, refletindo sobre o Evangelho do Cristo. Janaína está aqui já com a gente. Então, a gente já pode começar, né, o nosso momento de Evangelho. Então, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Vamos lá começar o nosso Evangelho dessa manhã de hoje. E a gente sempre começa com esse momento de harmonização, né? A gente vai acalmando a nossa mente. Para isso, eu vou começar com uma mensagem bem interessante do livro Sinal Verde, que ele foi psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Essa mensagem eu gosto muito dela, ela bota a gente para cima. Vamos lá. Ao levantar-se, né? Ao acordar pela manhã, né? Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida, para que a vida nos abençoe. André Luiz. Então, hoje a gente está começando mais uma semana, né? Domingo, então essa mensagem é para a gente refletir nos nossos comportamentos durante toda essa semana, né? Que vai começar principalmente segunda-feira, a partir de amanhã, quando a gente acordar, abrir os olhos e perceber que recebeu de Deus mais uma oportunidade de estar no corpo físico. Vamos lembrar dessa mensagem, colocar em prática essa bondade, esse amor que o André Luiz aqui está nos lembrando. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse momento, quem se sentir confortável, quiser fechar os olhos, mentalizar o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa, assim, se concentrar melhor. E a gente inicia a nossa prece nesse momento, agradecendo a Jesus, nosso irmão, nosso mestre e modelo, a Deus, nosso Pai misericordioso, porque nos deu mais uma manhã, mais um dia, para que nós possamos ter novas oportunidades. Deus, nosso Pai, nos ajuda a aproveitar o dia de hoje, para que nós possamos praticar o bem, para que nós possamos praticar o amor dentro da nossa casa, com mais paciência e tolerância, nos lugares em que nós vamos percorrer, que vamos conviver com outras pessoas, que nós possamos, Cristo, nos esvaziarmos do mal que ainda existe dentro de nós e preenchermos o nosso vaso espiritual, com amor, com paz, com alegria e gratidão. Então, Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, por esse evangelho e por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a tua palavra de amor. Que assim seja. Então, gente, hoje o nosso evangelho é sobre nós vamos dar continuação, né, ao capítulo
3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele capítulo que reflete sobre aquela passagem que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a gente vai estudar o item 6, que é a destinação da terra, causa das misérias humanas. Sem dúvida, essa questão das causas das misérias, dos sofrimentos, é um dos principais questionamentos que todos nós que estamos encarnados aqui, em algum momento da nossa vida, nós já nos perguntamos: por que eu sofro tanto? Ou então a gente olhou para alguém, viu uma situação de sofrimento e pergunta: por que tem gente que sofre tanto? E tem gente que é tão feliz. A gente se questiona sobre essas desigualdades, né? A gente chama de desigualdades sociais. Por que existem essas desigualdades no mundo? E aqui esse capítulo nos explica mais ou menos, né, e nos próximos domingos, né, a gente vai ver ali os próximos itens e vão esclarecer ainda mais para a gente essas desigualdades que existem aqui no nosso planeta Terra. Mas para a gente começar, eu quero só recapitular o início desse capítulo, né, que ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai. E no livro de São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, ele nos narra que Jesus nos disse: que vosso coração não se turbe, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Por que é importante a gente voltar aqui um pouco a esse ensinamento do Cristo para entender essa questão da destinação da terra? É porque é preciso que a gente entenda que a terra, ela é uma dessas moradas do Pai. Ela é apenas uma, ela não é a única ela não é a única morada. Então Jesus disse que há moradas no plural. Então a gente conhece uma morada, o planeta Terra, mas ele deixou aí bem claro que há moradas na casa do Pai. E o que é preciso entender? A doutrina espírita nos esclarece, então, que quando ele fala da casa do Pai, Jesus está falando do universo. E dentro desse universo, que é infinito, que a ciência ainda não consegue medir, né? Tem vários cálculos que nos dão projeções, mas nenhum é um cálculo exato, definitivo, que diga: esse aqui é o tamanho do universo, ele começa aqui e termina ali. É infinito, né, o universo. E dentro desse universo, nós sabemos hoje, né, que existem ali as projeções, né, projeções que são feitas pela ciência, mais aí de 100 bilhões de galáxias. Então, dentro desses 100 bilhões, né, existem aí vários orbes, que são os planetas, né? E aqui eu peguei aqui um dado, né, que diz que a projeção que é feita pela ciência hoje é que existem 10 sextilhões de planetas. A gente não sabe nem projetar o que é isso, sextilhões. Então, são muitos orbes, são muitas moradas, né? Então, mas é preciso deixar uma coisa bem clara. Algumas pessoas, quando leem essa passagem no Evangelho, ou quando ouvem algum espírita falando, podem confundir com a questão da ufologia, né? Que é uma ciência que estuda aí a possibilidade de extraterrestres, né? De vidas em outros planetas, né? Que acreditam que existem os chamados extraterrestres, né? Nós, espíritas, não estamos falando daquele homenzinho verde lá, o marciano, que vive em Marte, não é isso. O que é que nós, espíritas, entendemos quando nós estamos falando sobre esses orbes, sobre essas moradas? Nós não estamos falando de ufologia, respeitamos, mas não é isso que nós seguimos. O que nós estamos falando é sobre
o espírito. Espiritismo, espírito. E nós analisamos essas moradas pela questão espiritual. Então, são moradas do espírito e moradas que esse espírito vai ter experiências, como aqui na Terra, experiências físicas, né? Nós estamos num corpo físico, outras moradas, experiências espirituais. Então, a gente não está falando aqui de extraterrestre, por favor, não confundam com isso. A gente está falando de moradas espirituais. Então, esclarecido esse ponto, é preciso a gente esclarecer, a gente retornar a outros ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina nos fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Jesus diz que há muitas moradas, então esses mundos, espiritualmente falando, esses mundos, eles são habitados, né? Habitáveis, há essa pluralidade de mundos habitados. E é preciso entender que esse espírito, passando por essas várias moradas, ele vai se desenvolver, ele vai progredir, ele vai evoluir até se tornar um espírito puro. Isso espiritualmente falando. E aí entra a questão das leis de Deus. Tudo no universo tem um motivo de ser. Então, por que Deus faria um universo com essa dimensão, com vários orbes, se apenas um seria habitável? Então, seria uma coisa inútil. Então, é difícil a gente pensar que Deus, a inteligência suprema, faria uma coisa inútil. Tem algum sentido, algum motivo para existir esse universo infinito e esses orbes também, a quantidade de orbes infinitos. Existe um motivo, uma explicação lógica para isso. E tudo é regido pelas leis. E uma das leis que a gente precisa observar aqui nessa questão, quando a gente analisa a destinação da Terra, é a lei de evolução. Então, para que esses orbes? Se a gente só conhece a Terra, então para que esses vários planetas, várias galáxias dentro de vários sistemas? Porque existe a lei da evolução. Nós, como espíritos, vamos vivenciar esses orbes e essas vivências vão nos levar à evolução. Então, nós estamos sendo guiados por essa lei da evolução. Então, quando você estiver se questionando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, nessa terra, esse mundo de provas e expiações, passando por essas dores, por essas dificuldades, vivendo nessa família complicada, se lembre-se, nós estamos aqui para evoluir. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, é evoluindo, é crescendo, nos tornando espíritos melhores. E dentro dessa lei da evolução, a gente precisa lembrar que existe uma outra lei. A gente não gosta muito, mas a gente tem que aceitar e colocar em prática, que é a lei da causa e efeito. Ou seja, tudo que eu faço vai ter uma consequência. Eu não posso fugir disso. Todos nós, o universo inteiro, está regido por essa lei. O que eu faço gera consequências para mim, para o meu próximo e para a humanidade, para esse coletivo que nós fazemos parte, que é a humanidade. Então, vendo aí essas leis, pluralidade, evolução, causa e efeito, a gente agora vai entender um pouco essa questão da destinação da Terra. Então, eu peço licença para vocês para ler aqui o texto para ajudar a gente nessa explanação. Aí ele diz: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa.
esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros mundos do universo. E aí a gente entendendo essa questão, que existem esses vários orbes, essas experiências espirituais que nós vamos viver em alguns encarnados, em outros como espíritos, nós muitas vezes olhamos para o planeta Terra, que segundo Kardec, né, é um mundo de provas e expiações. Nós olhamos para essa confusão, né, que a gente vive aqui, e a gente diz que a humanidade é péssima, né? Então tem até frases, né, que a gente vê nas redes sociais, né, que a humanidade tem muito que aprender com os animais, né, que o pior bicho que existe no mundo é o homem, né? A gente vê muito essas frases em redes sociais, mas aqui ele nos chama a atenção. A humanidade que povoa o planeta Terra é uma pequena fração da humanidade, porque a humanidade ela está espalhada por toda essa casa do Pai, que é o universo. No nível que nós estamos, nós ainda temos dificuldade de compreender isso, até porque a gente ainda não tem uma literatura ainda que se aprofunde muito nessa questão, que nos nem que se aprofunde, mas que nos dê clareza, né? A gente ainda não tem essa capacidade de ter essa clareza. E a própria ciência ainda, né, tem muita coisa a avançar, e aí juntando a ciência com a religião, no futuro tudo vai fazer sentido para a gente. Mas nesse momento, o que a gente tem que entender é Kardec, de forma didática, ele dividiu os mundos em escalas. E para facilitar para a gente, para o nosso nível evolutivo, Kardec nos diz que existem planetas primitivos, orbes primitivos, existem aqueles que estão na fase de provas e expiações, que é a Terra que nós vivemos, existem os planetas em regeneração, os planetas felizes e os planetas celestes. Os primitivos, eles estão no nível evolutivo abaixo da Terra. São considerados aqueles planetas que recebem o ser, né, o homem, a partir do momento em que ocorre aquela transformação do princípio inteligente. Então, ali são os orbes para as primeiras reencarnações daquele princípio inteligente como um ser humano. E aí, depois, né, que esse princípio, que esse ser vive essas várias reencarnações, essas várias experiências nesses orbes, ele vai para planetas como a Terra, onde ele vai viver as experiências de provas e expiações. Nessas experiências de provas e expiações, nós vamos nos deparar com esse planeta onde o mal ainda prevalece. Isso está aqui no Livro dos Espíritos, né? Vai ser aí tema do próximo Evangelho, aqui no domingo, que nesse mundo de expiações prevalece, né, o mal. Então, a gente está falando de uma parcela da humanidade que vive no planeta Terra, num planeta que prevalece o mal. Mas existem, nós vamos chegar lá com fé em Deus, os mundos regeneradores. Nesses mundos, começa a haver um equilíbrio entre o bem e o mal. E os mundos felizes, onde o bem ele começa a prevalecer, e os mundos celestes, onde o mal não existe mais. Nós vamos chegar lá com fé em Deus, seremos espíritos puros. Mas aqui falando sobre a Terra, né, sobre essa destinação da Terra. Hoje a Terra é esse mundo de provas e expiações porque o mal prevalece. E quando a gente fala nessa questão, o mal prevalece, então quer dizer que aqui
existem espíritos encarnados, mais espíritos maus do que espíritos bons, aí é preciso esclarecer. Não, uma coisa que o Kardec deixa claro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o mal prevalece, é porque aqueles que deveriam estar fazendo o bem não estão fazendo. Aqueles que deveriam estar fazendo o bem ainda estão adormecidos espiritualmente. Né? Aí tem aquela passagem, né, que os bons, eles são tímidos ainda, né? Nos orbes que nós vivemos. E os maus, eles são ousados. Então, quem é mau, está fazendo mal à vontade. E quem deveria estar fazendo bem, está ali de forma tímida, ainda tentando acordar para isso. Por isso que aqui, nesse mundo que a gente vive, existe uma predominância do mal, mas não quer dizer que encarnaram mais espíritos maus, doentes, do que espíritos bons. E aí entra Jesus. Por isso que Jesus nos chama para a caridade, para o amor. A caridade, primeiro aquele sentimento de piedade, né? Você olha para o próximo, você vê a necessidade do próximo, você nasce em si, né? Cresce em si aquele sentimento de piedade. E aí daí você começa a sentir empatia e você se coloca na posição, eu quero ajudar. E aí você sai dessa sua inércia espiritual e você começa a agir, a praticar atos de caridade. E aí, quando a gente despertar para isso, os bons vão começar a se movimentar mais. E o mal, gradativamente, ele vai começar a ser menor do que o bem. É para isso que Jesus nos fala que a gente tem que fazer caridade, que a gente tem que amar, que a gente tem que perdoar. E porque o bem tem que chegar ao momento que o bem vai ter que prevalecer aqui no nosso planeta. E aí é interessante a gente trazer para a realidade, né, do plano material. Quando a gente vê uma pessoa fazendo um ato de caridade, ver a notícia no jornal, todo mundo, meu Deus, que lindo, que maravilhoso, que pessoa incrível, como essa pessoa é boa, porque todos nós deveríamos estar fazendo aquela mesma coisa, mas nós, a maioria de nós, ainda se encontra nessa inércia espiritual, paradinhos ali, olhando o mundo, essa confusão, só reclamando, ai, a humanidade é péssima, o mundo é horrível, será que existe Deus mesmo? Ele deixa a gente aqui, ele cria a gente, joga a gente fica aqui nesse mundo de selva, salve-se quem puder. Mas não é isso, Deus existe e Deus está esperando que eu e cada um de nós aqui possamos acordar, sair da inércia e começar a fazer o bem. Ah, mas eu ainda não tenho coragem, eu não vou levar uma sopa para ninguém. Não, não é isso, Deus não está falando disso. Deus está falando de fazer o bem. Comece fazendo o bem dentro da sua casa. Comece a fazer o bem no relacionamento com seus familiares. Comece a ser o ponto de luz dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, no seu trabalho, onde está todo mundo amanhã, segunda-feira, todo mundo falando mal, que ai, eu tô cansado, ai, eu odeio segunda-feira, eu odeio esse trabalho, eu odeio esse chefe. E você vai ser o ponto de luz ali, fazendo uma oração silenciosa, pedindo que a espiritualidade amiga envolva aquela empresa e todo mundo ali em amor, para que se dissipe essas energias de intriga, de raiva, de inveja. Isso é fazer o bem. E é tão simples. Não quer que você já seja Madre Teresa de Calcutá, que faça as grandes obras, mas você pode fazer as pequenas, onde você convive. E aí nós estamos levando a Terra para essa destinação, que é avançar, seguir para esses outros, essas outras escalas evolutivas, é seguir para esse mundo de regeneração, porque a gente diz, a Terra está indo para o mundo de regeneração, mas na verdade que está indo somos nós, os espíritos. Nós é que temos essa responsabilidade de levar
a Terra para esse patamar de regeneração. A gente sabe que foi uma questão didática que o Kardec escolheu ali, com a espiritualidade que ajudou a fazer a codificação, para dar uma forma didática da gente entender sobre o que ele estava falando, né? Mas nós temos essa responsabilidade. Então, nós somos os trabalhadores da última hora, nós somos os trabalhadores do Cristo. O que isso significa? Significa que nós chegamos no ponto evolutivo em que nós temos que despertar nessa espiritual e começar a fazer o bem. O máximo de bem que eu puder fazer. Porque quando eu me coloco nessa posição, eu estou ajudando a coletividade, a humanidade inteira a evoluir. Eu sou uma gotinha de água no oceano, uma areiazinha ali, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí, eu fazendo a minha parte, eu vou estar incentivando dentro da minha casa, eu me tornei uma pessoa melhor, as outras pessoas ficam, meu Deus, fulano está mudado. Meu Deus, fulano está mais calmo, não era assim não, tem alguma coisa acontecendo. E aí as pessoas vão querer saber o que está acontecendo. E aí você vai falar, olha, eu estou vendo a vida agora de outra forma. E aí essa forma como você está vendo a vida começa a motivar outras pessoas e outras pessoas. É isso. Então a gente não deve ficar aqui esperando, oh meu Deus, tomara que a Terra chegue logo na regeneração. Tô doida para passar por esse sofrimento. Quando será que vai chegar? Que ano será? É 2050, 2000? Não, é ilusão a gente ficar esperando esse ano, quando a Terra vai virar um mundo de regeneração. Nós aqui devemos nos regenerar para que a gente possa chegar nesse mundo de regeneração. Então, essa é a destinação. Quando se fala destinação da Terra, não é a destinação do planeta, é a destinação dos espíritos. Então, a gente tem que levantar da cadeira, começar a colocar o Evangelho de Jesus em prática, aí sim a gente vai chegar nessa destinação. Enquanto a gente estiver esperando que a Terra vá, que o outro mude, que o crime acabe, que o meu vizinho melhore, que o meu familiar difícil melhore, eu vou ficar na inércia e nada vai mudar. Se eu quero esse mundo de regeneração, se eu quero esse mundo feliz, esse mundo celeste, eu é que tenho que caminhar. Então, que como disse João Batista, vamos abrir os caminhos, vamos preparar o caminho para o Cristo passar. Então, João Batista disse que a gente tem que abrir o caminho, né? Fazer o caminho, construir o caminho para o Cristo passar. Não é o Cristo que vai fazer para a gente, não. Ele trouxe o modelo, está aqui. O Evangelho, ele deu o modelo, agora sou eu que tenho que fazer esse caminho. Então, gente, chegou aqui nós já chegamos aqui, né, na nossa hora. Agradecer a todos vocês que tiveram paciência aqui de nos acompanhar nessa reflexão sobre o Evangelho do Cristo. Agradecer a nossa amiga Janaína. Aí vamos fazer a nossa prece final, né? Para agradecer a espiritualidade amiga por todas as luzes que se derramam sobre nós nesse momento. Mais uma vez, quem quiser relaxar, né? Quem quiser fechar os olhos e continuar sentindo essa vibração de luz e de amor que se derrama sobre nós, para que nós possamos agradecer a Deus, o nosso Pai maior, porque nós já caminhamos muito e hoje nós estamos nesse mundo de provas e expiações, e que nós possamos ter muita fé em Deus, muita fé no Evangelho, muita coragem, força e determinação, para que a gente continue caminhando, para que a gente faça o bem, para que a gente desperte para o bem, e que assim nós possamos, com humanidade, caminhar para os mundos regenerados, felizes, celestes. Deus, nosso Pai maior, obrigada pela vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá de evoluirmos e nos tornarmos seres melhores. Muito obrigada, que assim seja. Então, gente, uma boa semana para todo mundo, que nós tenhamos uma semana
de muita paz, de muita luz e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Tchau, tchau.